Oi, oi, meus amores! Vamos continuar então com o nosso Desvendando os Deuses Nórdicos. Estou aqui num dia bastante frio de junho, que é quando estou fazendo esse vídeo, e hoje é dia dele. Vamos ver aqui, vamos ver. Sem se intro a trilha sonora, mas é o dia do nosso querido Odin. Odin. Muito bem, hoje a gente vai falar então do pai de todos. Já ouviram essa expressão para esse Deus? Pois é. Por que que ele ganha essa expressão de ser o pai de todos, né? Lembra lá no outro vídeo, o vídeo de apresentação? No vídeo de apresentação eu falei para vocês um pouquinho sobre a mitologia, né? Sobre o início do mundo segundo os mitos, né? Dos povos nórdicos. E nesses mitos a gente vê o quê? Que tinham três deuses, Vili, Ve e Odin. Vili, Ve e Odin dão origem ao mundo e aos seres humanos. Essa parte da história dos seres humanos é bastante interessante, não está naquele vídeo. Eu vou falar rapidinho aqui para vocês. A história conta assim, que eles estavam caminhando por uma praia, os três deuses, e eles veem dois troncos de madeira, né? Um tronco de feixe e o outro, se eu não me engano, é de abeto. Enfim, dois troncos de madeira. E aí, eles enxergam naquele tronco de madeira os seres humanos, homens e mulheres. E aí, Vili, Ve e Odin vão dar vida a esses dois troncos de madeira que vão dar origem a toda a parte humana, né, dos 9 mundos. E Odin é o que sopra o sopro da vida e dá vida para esses troncos, para esses primeiros seres humanos, tá? Então, por isso que ele é conhecido como o pai de todos, certo? Muito bem. Então, vamos nós falar sobre esse Deus. Eu vou falar também sobre a minha vivência com esse Deus, né? Porque, como eu já falei um pouquinho no outro vídeo também, eu comecei com as runas antes de começar com a bruxaria propriamente, né? E eu comecei com as runas há muito tempo atrás. Comecei com sonhos quando eu tinha 14 anos, tal. Porém, Odin em si só veio a fazer mais sentido, assim, para minha jornada com as runas e com o paganismo nórdico, há pouco tempo atrás. Porque até então, eu sempre fiz muitas coisas para Freya, né? Que é, tipo, a minha deusa, digamos, patrona ali das runas e tudo mais. Mas Odin não era, assim, eu não cultuava tanto, tá? E aí eu tive um sonho com Odin, no qual ele se personificava no meu pai. Então, se a gente for falar agora, né, sobre Odin, sobre os deuses patronos, digamos assim, então Odin é o meu pai dentro do paganismo nórdico, né, e aí eu presto as minhas coisas agora para ele e tudo mais, né, então foi eu costumo falar, porque assim, Odin, como a gente vai falar hoje sobre ele aqui, ele não é um deus, na verdade, todos os deuses nórdicos não são deuses, assim, de tão fácil acesso, sabe? E eu costumo falar para as minhas alunas, o que eu vou falar aqui para vocês, né?
eu acho que os deuses nórdicos, eles se apresentam para a gente. Não é algo que a gente fica buscando, entendeu? Você não fica indo atrás, sei lá, eu quero fazer um blot para Odin, eu quero fazer um blot para Thor, sei lá, tudo bem, você pode começar, de repente, esse contato, né? Essa amizade, mas pela minha experiência e na minha opinião, claro, né, pelo que eu já vi e experimentei e vi de outras pessoas, os deuses nórdicos, eles se apresentam para você. Então, eles vão começar a aparecer para você no momento que eles acharem que é o momento de você ter o contato com eles. Então, às vezes, quando me perguntam, eu falo, não vá atrás, deixa que eles vão vir atrás de você. E se eles vierem atrás de você, eles não vão desistir, eles não vão sossegar, enquanto você realmente não fizer algo a respeito. Então, como eu disse, né, na minha experiência, na minha opinião, né, mas até se para você foi diferente, me conta aqui nos comentários, né, já deixa aqui nesse vídeo. Então, oficialmente, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Desvendando os Deuses Nórdicos. E hoje nós vamos mergulhar na figura mais poderosa e misteriosa da mitologia nórdica, Odin, o pai de todos. Deus da sabedoria, da guerra, da magia e da morte. Mas será que ele é um herói? Não, sim. O que você pensa? Prepare-se para conhecer um deus de extremos. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro slide aqui. Então, nome em nórdico antigo, Odin, ligado à palavra Odhr, seria fúria, êxtase, inspiração. Não sei se minha pronúncia está completamente certa, né? Não estamos aqui para aprender a fazer pronúncia, mas a gente tenta ali um pouquinho do que a gente escuta. Líder dos Aesir, que nós vimos lá no primeiro vídeo. Ele vive em Asgard, no salão Valaskjal, sei lá como é que pronuncia isso também, onde está o trono, que é quase impronunciável, né? Porque só tem consoante, praticamente. De onde observa os 9 mundos. É o pai de todos, Alfather, criador dos humanos, junto com Vili e Vê. Então, começamos aqui com essa pegada do Deus da sabedoria e da magia. Na história, Odin, ele vai através da busca da sabedoria. Então, por isso ele vai lá para o poço de Mimir, né? E ele sacrifica o próprio olho direito para poder beber a água da fonte da sabedoria. Obviamente que tudo isso são alegorias, né? É uma história da mitologia e são alegorias aqui, claro, da história. Mas o que é para mim essa questão dele trocar o olho direito pela água que vai trazer para ele a sabedoria, né? É um sacrifício, ele está fazendo ali um auto-sacrifício de entregar o próprio olho para ter acesso a uma visão além do alcance. Vocês pararam para pensar nisso já? Ele quer o quê? Ele quer expandir a consciência, ele quer ter uma visão além do alcance, então ele vai oferecer o próprio olho para poder ter acesso, né? E o que seria essa visão além do alcance? Na minha visão, assim, né, da história, é o acesso ao inconsciente coletivo, né? O que a gente chama hoje da iluminação, tá? Depois, além disso, ele se pendura na Yggdrasil por 9 dias e 9 noites, ferido por sua própria lança. Mais um sacrifício, né? Vocês veem? 9 dias e 9 noites, ferido pela própria lança, para receber o conhecimento das runas, que é um ato de iniciação, né? E aí tem gente, né, a gente tem a discussão sobre as runas, que fala, né, muita gente que é do reconstrucionismo e tal, às vezes diz que as runas não são um oráculo, que elas são só um alfabeto. E aí me pergunto, sempre que alguém fala isso para mim, eu me pergunto, e pergunto para a pessoa, Odin teria se dependurado 9 dias, 9 noites na Yggdrasil, ferido por sua própria lança, para aprender o ABC? Me responde você. O que você acha, né? Enfim.
Mas por isso que eu digo que a jornada rúnica, né, que eu faço, ela é mais do que simplesmente nós aprendermos o significado das runas, tá? Não é para isso, né? A jornada é um caminho de autoconhecimento e de autossacrifício. Então, quem entra na jornada, às vezes, se não prestou atenção nas explicações, começa a entender isso no meio da jornada. Às vezes Odin se faz presente, às vezes Odin se faz presente, mas aí não sei. Às vezes Odin também se faz presente para você antes, né, de você realmente entrar numa jornada ou não. E se Odin começou a aparecer para você, é o que eu digo, ele vai te pegar pela orelha, ele vai te trazer, ele vai vir, tá? Não tem para onde você fugir, não, que ele vai ficar atrás de você. Então, de repente, se você está nesse vídeo aqui, você já foi aí, né, abordado por Odin, abordada, enfim. Que mais nós sabemos deste Deus maravilhoso? Ele também é mestre do Seidir, que é uma forma de magia. Essa forma de magia do Seidir só era ensinada para mulheres. Odin aprendeu com Freya, tá? E essa história é muito louca também, porque ele se transveste, ele se veste de mulher para poder receber os ensinamentos e tudo mais, né? Então, olha que Deus interessante, né? E ele é o único homem, né, que tem acesso ao Seidir. Deus da guerra. Esse título é dado também ao deus Tyr. E como a gente vai ver também aqui, o deus Tyr, em alguns locais, já ouvi especulações, porque são especulações, tá, gente? Não são nada confirmado. Especulações de que o deus Tyr seria Odin, e que Tyr seria só mais um título, e também que o Tyr era o mais conhecido antes de Odin. Ele era o pai de todos e não Odin em algumas regiões. Porém, aí vem essa outra parte que fala que, na verdade, era Odin e não Tyr. Que Tyr seria só mais um título de Odin. Odin tem vários nomes, tá? Se vocês começarem a estudar a respeito dele mais a fundo, mais profundamente, vocês vão ver que ele tem vários nomes e vários títulos. Então, um deles é o deus da guerra. Mas também ele era um deus que trazia a questão da estratégia, da inspiração e às vezes da loucura também, tá? Ele escolhe os mortos do campo de batalha com a ajuda das valquírias. E essas valquírias levam esses homens mortos, esses guerreiros mortos, para o salão em Valhalla. Lá, nesse salão em Valhalla, esses guerreiros continuam guerreando para o resto da vida, eles morrem, renascem, né, porque lá eles já estão mortos, na verdade, e depois comemoram com os amigos, ficam bebendo e comendo, é isso aí, o que seria o paraíso para os guerreiros, tá? E por isso, porque eles querem se encontrar com os amigos que já foram para lá, tinham guerreiros que, assim, se estava muito doente, ele ia para a batalha do mesmo jeito. Não, me carrega aqui e me leva para a batalha, porque ele tinha que morrer em batalha. Se ele não morresse em batalha, ele não ia para o Valhalla, tá? Então, ele tinha que morrer em batalha. Se ele morresse, tipo assim, fui atingido por uma lança e me largaram aqui para morrer. Não, me leva, me tô capenga aqui, eu sei que eu vou, primeira coisa que chegar ali, primeiro que me atacar, eu vou morrer, mas pelo menos eu morro em batalha e vou para Valhalla com os meus amigos, tá? E lá também esses guerreiros vão ser o exército de Odin para o Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, né? Que é a guerra final, tá bom? Símbolos e companheiros, a gente vai ter vários aqui ligados a Odin, né? A gente tem os corvos, então são 2 corvos, que é Hugin e Munin, que seria pensamento e memória, seria Hugin, né, porque o H tem som, e Munin. Eles vão pelo mundo trazendo as notícias para Odin. Então, Odin está lá no seu trono,
E aí ele diz para os corvos, bora lá e vamos buscar umas fofocas para mim que eu tô querendo saber ali, ó, daquela região ali, vão lá e me traz aqui, me conta tudo o que está acontecendo. Então eles são os fofoqueiros de Odin. Ele tem 2 lobos também, que é Geri e Freki, que são companheiros dele, né, que ficam com ele ali também. Ele tem esse cavalo tem uma história bem boa também. Vamos conhecer um pouco mais quando a gente for conversar sobre Loki. É um cavalo de 8 patas, que é o Sleipnir, que é o mais veloz que existe, né? Ele consegue atravessar os mundos. Então, com este cavalo, Odin não precisa, por exemplo, usar o Bifrost, que é aquele arco-íris que traz Odin para os outros mundos. Com esse cavalo, ele vai para o mundo que ele quiser, tá? Com esse cavalo também é o que ele começa a caçada agora, na época de Yule, né? Que a gente está entrando agora no inverno, então ele começa a passar pelos céus e ele governa ali, tipo, ele comanda os outros deuses que vêm atrás dele e ele está no Sleipnir. Ele tem essa lança que foi com a qual ele próprio se feriu, que ela tem nome também, chama Gungnir. É uma lança que nunca erra. A partir do momento que a pessoa joga a lança para atingir alguém ou alguma coisa, a lança vai reto e vai atingir aquilo que foi destinado. Ela não se desvia e não tem como escapar dela. A partir do momento que a pessoa tirou, a outra pessoa está morta. E ele tem um anel, que é o Draupnir. Esse anel é um anel de ouro, e ele, a cada 9 noites, acho que é isso, ele se multiplica em mais 9 anéis, tá? Esses presentes foram dados para ele por anões, né? Os anões dentro da mitologia nórdica, eles sempre vão guiar aí, tipo, fazer as coisas, colar, bracelete, martelo, né, a lança e etc, a espada, nananã, e são presentes ou são conquistados, tá? Algumas curiosidades, então, apesar de ser o deus principal, Odin é ambíguo, manipulador, sábio, mas às vezes ele é cruel, e às vezes ele é um tio do pavê, entendeu? Ele é aquele engraçadão, sabe, assim? É meu pai, então eu posso falar. E é exatamente como meu pai era, tá, gente? Inclusive a voz de trovão. Exatamente. O lugar de Deus principal em alguns lugares aparece como sendo de Tyr. Representa o arquétipo do velho mago, xamã, sábio, sacrificado, rei oculto, associado ao sagrado masculino em sua forma mais intelectual, espiritual e ritualística. Em rituais modernos é invocado como guia da mente e mestre das runas, tá? Isso aqui, assim, numa coisa mais geral, né? Fora de quem está vivendo o paganismo nórdico mesmo, né? Então vai colocar Odin como sendo aquela ideia do homem sábio. Porém, também depende, tá? Porque às vezes ele pode aparecer como um velho, mas às vezes ele vai aparecer como um guerreiro. Então, assim, nem sempre ele vai ter essa imagem de velho de barbas brancas, tá? Difere aí um pouco. Odin foi o primeiro a receber as runas. Ao estudá-las, também seguimos seus passos. Na jornada rúnica, nós aprendemos a sentir e interpretar as runas como instrumento de conexão profundo com o destino, né? Então, a jornada, ela é exatamente para essa conexão mais profunda, tá? Por isso que eu chamo de jornada, por isso que não é um curso. E assim, como eu já falei, tem gente que vai jogar e vai aprender e vai jogar runas, depois tem gente que às vezes não vai jogar runas, ela apenas fez aquela jornada por um motivo de conexão com o paganismo nórdico, com a voz dos deuses, porque para mim é isso que tá? Quando a gente joga runas, a gente está conversando com os deuses, a gente está trocando ali, tá? Elas são a voz dos deuses mesmo. Agora uma prece aqui para nós finalizarmos quase o vídeo, eu vou dar umas dicas para vocês. Odin, Senhor da sabedoria e da guerra, mestre das runas e guardião dos mistérios, que a tua presença me guie nas noites escuras da alma, que teus corvos tragam visão e discernimento, que eu aprenda contigo o valor do silêncio,
da escuta profunda e do verdadeiro sacrifício. Que a tua lança trace meu caminho, que a Yggdrasil me sustente, e que o som das runas ecoe no templo do meu coração. Raio Odin. Obrigada. Eu vou deixar umas dicas para vocês agora, de alguns livros, porque me pediram, e aí eu acho que é legal, né, a gente ter algumas coisas aqui. Eu trouxe algumas coisas para vocês, tá? Simples aqui. Esse daqui, por exemplo, geralmente está em promoção na Amazon. Bem simplinho, vem assim, ó. Vou contando por aqui. Vem na caixinha. Nórdicos, os melhores contos e lendas, tá? Ele vem nessa caixinha aqui. E aí vem 2 livros. Então, a gente tem um livro que fala sobre mitos e sagas nórdicos, assim. Os livros não são grande coisa, tá, gente? Assim, para quem gosta de colecionar e tal. Tem algumas imagens que elas vêm em preto e branco, tá vendo? E eles têm a página amarelada. A página eu gosto, é uma página gostosa de ler. Mas tá vendo que são livros bem flexíveis, assim, tá? O outro é Contos e Lendas Nórdicos, tá? Também assim, ó, capinha. E mesma coisa, ele vai trazer algumas figuras, todas em preto e branco. E assim, tipo, tem grandes, né? E é o mesmo tipo de página. Mas aqui você aprende um pouco sobre mitos e sagas, e você tem alguns contos e lendas. Então, assim, né? Eu, particularmente, assim, leio esse aqui de vez em quando, né? Até trouxe já, tem ele em Witch Book Club, mas não é, assim, grande coisa, tá? Tipo, né? O livro em si. As sagas e os mitos, eles não vão mudar muito, porque são o que a gente tem de acesso, tá? Então é mais ou menos o que está ali mesmo, né? Mas aí, se você quiser ter. Neil Gaiman fez esta versão de mitologia nórdica. Esse livro que até tem, esse aqui foi a primeira edição, tem uma edição nova agora que está uma capa bem bonita. Deve estar mais barato, porque, né, temos polêmica aí feita com Neil Gaiman, e infelizmente, né, e tal. Porém, isso aqui é uma releitura do que tem aqui, tá? Isso aqui, mitologia, cadê? Mitologia é a mesma, tá bom? Isso aqui não é inventado, não é uma história do Neil Gaiman, isso aqui é mitos que estão aqui, mitos e sagas, mesma coisa, tá? Só que ele deu um a lá Neil Gaiman. Eu gosto, tá? Então, se você tem interesse também, aproveita que deve estar barato, porque como está rolando polêmica. E falando nisso, eu tenho que trazer esse outro livro, que é Deuses Americanos, tá? Esse aqui é uma edição que eu tenho da Conrad, editora. Acho que tem outras edições também. Pode ser também que esteja mais barato. Eu sou muito louca por esse livro, eu já li ele mais de 6 vezes, tá? Tem a série na Prime Video. Ela começou e ela não foi até o final. Ela termina antes de terminar, porque a série foi cancelada, foi ali na época da pandemia. Teve briga, não tem nada a ver com o que aconteceu com o Neil Gaiman depois, tá? Mas o livro, sei lá, eu gosto desse livro, eu vou continuar lendo esse livro, eu gosto dos personagens, eles só fazem parte da minha vida, e é isso. Encerramos aqui com o Neil Gaiman. Vou trazer um outro que é infanto-juvenil. Se você não gosta, você não lê, entendeu? Mas eu acho demais isso aqui. Então, aqui eu tenho de Rick Riordan, sim, do Percy Jackson. E aqui eu tenho Hotel Valhalla, Guia dos Mundos Nórdicos. Isso aqui seria a introdução, tipo assim, é um guia, né? E aí eu tenho Magnus Chase. Sim, são 3 livros maravilhosos. Eu espero que esses livros aqui virem série também. São muito legais, tá? São 3, né? Tipo, agora eu não lembro qual que é o primeiro. Ah, não, esse aqui é o primeiro, ó. É Magnus Chase e os Deuses de Asgard, né? Tem o Martelo de Thor, esse aqui fala do Navio dos Mortos, né? E o outro aqui, acho que é o último, A Espada do Verão, tá? Amo esses livros.
Rick Riordan, para quem não sabe, ele é historiador. Então, nos livros, ele coloca lugares que existem agora, né? Porque o Magnus Chase existe no mundo agora, e ele coloca lugares que existem agora com monumentos, lugares aonde o povo nórdico esteve, entendeu? Então, é muito interessante, porque aí se você quiser fazer uma viagem depois para conhecer umas coisas, você tem aqui umas guias, né? É isso. São esses livros que eu trouxe aqui, se vocês têm interesse em aprofundar. Ah, tem mais um que eu separei aqui para vocês, que aí, aqui para você aprofundar sobre mitologia, né? Se você quer conhecer mais sobre a história, etc. E aí, aqui eu tenho este aqui, que é o Mundo de Odin. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, Diana L. Paxson. Paxson, acho que é isso mesmo o nome dela, tá? Esse livro é um guia para você fazer o seu culto para ele. Se você tem vontade de começar, de, né, aprofundar mais, se você já está inserido aqui nesse meio, tem esse livro aqui. Como eu disse, tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu acho muito válido, tá? Perguntas, dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários, que aí a gente vai falar sobre isso depois, né? E aí, se você ainda não está inscrita no canal, você pode se inscrever agora, né? E aí você já aciona o nosso sininho e você pode receber os próximos vídeos, né? Aí não precisa ficar sempre lembrando de ver lá no Instagram. Se você não segue no Instagram ainda, segue a gente no Instagram, @YogaWithInstitute. E se você ainda tem interesse, né? Eu tô falando isso hoje aqui de junho de 2025 e eu estou abrindo a segunda chamada da Jornada Rúnica. Então, se você está vendo esse vídeo agora, nesse momento, você ainda pode se inscrever e a gente vai começar agora no mês de julho, tá? E aí você também me chama aqui que a gente conversa. Me diz aí se você não conhecia, se você conhecia, o que você achou de Odin? Pode deixar seu comentário também, compartilhar para quem gosta de mitologia nórdica. E no próximo episódio, já vou deixar o spoiler, que a gente vai falar sobre Freya, deusa da magia e do amor, né? E vamos entender um pouco mais sobre essa deusa, tá? Então, é isso. Se inscreve, deixa o like, aciona o sininho para não perder. E até lá, que Odin esteja com você. Beijo. Blissed be. Até a próxima. Tchau.